ouviu falar no Ozempic brasileiro? Está sendo muito falado recentemente, né? Porque essas duas canetas, o Oliri e o Lirux, foram finalmente lançadas pela EMS em 150 mil unidades, 100 mil de Oliri e 50 mil de Lirux. Mas será que vale de fato a pena? Qual a diferença para o Ozempic? Será que elas só emagrecem ou será que elas fazem mais alguma coisa com o seu metabolismo? Então eu quero mostrar nesse vídeo, trazer esse conhecimento para vocês, mas só trazer conhecimento mesmo, tá? Vocês sempre têm que ter um acompanhamento médico. Esse vídeo é apenas informativo. O que você tem que saber é que os medicamentos Oliri, Lirux, que são conhecidos como Ozempic brasileiros, e o próprio Ozempic, eles imitam um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que o nosso corpo produz após a gente comer. E o que esse hormônio faz, né? Ele regula a glicose no nosso sangue e também ajuda o nosso estômago a esvaziar mais lentamente, mandando sinal para o nosso cérebro que a gente está saciada. Então é por isso que esses medicamentos emagrecem, porque a gente fica mais saciada e logo a gente come menos, emagrecendo. O Oliri, o Lirux e o Ozempic foram desenvolvidos para tratar a diabetes tipo 2, porém o colateral que veio foi a perda de peso, né? Mas, embora tenha o nome de Ozempic brasileiro e o Ozempic, né? O Ozempic, mesmo nome, eles não são iguais. Então, eu vou explicar a diferença assim, principal deles de forma muito resumida para o vídeo não ficar imenso. O Oliri, ele é mais focado na obesidade e ele vai ter o princípio ativo liraglutida, que é um similar da Saxenda. E a aplicação dele geralmente de forma semanal. Já o Lirux, ele é mais indicado para diabetes tipo 2, porém ele vai ter o mesmo princípio ativo do Oliri, que é a liraglutida, só que em dosagens diferentes. E também a aplicação do Lirux vai ser diária, em vez de semanal, que é o do Oliri, tá? E assim, a perda de peso, pelo que a gente tá vendo ali, é mais gradual do que o Oliri. Até porque ele é mais focado, né? O Lirux é mais focado em diabetes. Aí o Lirux, ele é um similar do Victoza também, que é um medicamento muito conhecido. E lembrando que a Anvisa já aprovou os dois, o Lirux e o Oliri, só que, por favor, gente, sempre com acompanhamento médico, não faça as coisas da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, tá? E ele é indicado para diabetes, né, tipo 2 e obesidade, como eu disse, a partir dos 12 anos. Mesmo que a composição seja diferente do Oliri, Lirux e Ozempic, o efeito que traz é muito parecido. Por isso que estão, né, falando que é o Ozempic brasileiro. E o Lirux e o Oliri são produzidos aqui no Brasil, né, pela farmacêutica EMS. Então, por isso que muita gente chama de Ozempic brasileiro. Agora eu vou falar um pouquinho para fechar sobre valores, efeitos colaterais e uma média de perda de peso desses medicamentos. O Ozempic, uma caneta, a gente sabe que é mais de R$1.000 por ser importado, né? O Oliri, 3 canetas, está mais ou menos R$760 e o Lirux, 2 canetas, está mais ou menos R$507. Só que a quantidade que vai durar essas canetas depende da dose de liraglutida, né? Do Oliri e do Lirux, no caso. Então, isso aí é com seu médico, né? Se for seu caso. Então, basicamente, são esses valores. Então, tá bem mais em conta. Agora, vamos falar um pouquinho da perda de peso que eles causam, mas assim, isso é uma média, cada indivíduo é único. O Lirux, a média de perda de peso é de 4% do seu peso corporal. Já o Oliri, que é mais focado na obesidade, né, mais indicado para obesidade, é até 20% do seu peso corporal. E o Ozempic é até 15% do seu peso corporal. Então, assim, o Oliri está se mostrando muito bom nesse quesito de tratamento para obesidade. E agora vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais mais comuns. E os 3 vão ter náuseas, vômitos, diarreias e dor abdominal como os efeitos mais citados. Vão ter algumas diferenças, por exemplo, o Oliri você pode ter mais desconforto gastrointestinal, o Lirux você pode ter um pouquinho de reação ali no local da injeção, como dor ou vermelhidão, e o Ozempic não é muito comum você ter alguma reação ali, né, no local da injeção, mas pode ter mais náusea, por exemplo, então isso é de cada um. Então, gente, eu acho que eu consegui resumir bastante para vocês, o assunto é bem extenso, mas qualquer dúvida deixa nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, que eu trago mais curiosidades para vocês, e eu tô sempre respondendo nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, porque daí eu vou trazer mais informações, mais curiosidades
né, que estão aí em voga, e se inscrever no canal. Beijo, fiquem com Deus!